Fala galera, nesse vídeo eu vou falar contra a pornografia. Esse é um assunto muito sério, mas que precisa ser tratado. Tem muitas pessoas que estão dentro de uma igreja que confessam a fé cristã, mas que hoje em dia ainda têm contato com isso. E isso é algo extremamente sério. Tem pessoas que não entendem o porquê errado, né? E talvez não procuram saber. Mas em Mateus 5, 27 e 28 diz o seguinte, isso foi Jesus que falou. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, Jesus está nos mostrando que existem pecados mentais. Isso aqui é um pecado mental. O cara olha para uma mulher, ele tem pensamentos sujos com ela, imorais, sexuais. Aquela mulher não é a esposa dele e ele já está cometendo adultério, ele já está pecando. Então é algo tão sério que às vezes a gente não tem a noção da gravidade do nosso pecado, né? Você não sabe o que aquela pessoa que está por trás das câmeras está passando. Ela está se destruindo através de um vídeo daquele. Quando você assiste um vídeo daquele, você está vendo uma pessoa se destruir. Tem muita gente, talvez, nos dias de hoje, que as coisas estão bem loucas, que talvez defendem essa prática, defendem a prostituição, mas o que acontece? Será que essas pessoas que defendem isso já pararam para estudar? Às vezes, quais são as causas, o que causou aquilo? Eu estava lendo um livro da faculdade que se chama Prostituição à Brasileira e ele mostra muito sobre a realidade de pessoas que acabaram nessa vida de prostituição. E são 5 brasileiros que contam a história deles, né? Foram para o estrangeiro e acabaram se prostituindo. Alguns, se eu não me engano, a maioria já praticava prostituição. Um deles, inclusive, foi enganado pensando que ia trabalhar e acabou sendo vítima do tráfico humano. Assim, uma história extremamente triste. Todas as 5 histórias extremamente tristes. E um padrão que eu notei no livro, né, é que muita gente que termina na prostituição teve um trauma na infância ou na adolescência, né? Então aquilo acaba sendo decorrente de um abuso sexual sofrido na infância, na adolescência. Não sempre é assim, mas é muito comum. Então a gente tem que parar para pensar, o que eu estou financiando? Quando você assiste um vídeo daquele, você está financiando isso. Você está compactuando com aquilo, você está participando disso, da destruição, da humilhação de um ser humano. E talvez você não tenha a ideia de quão grave o nosso pecado pode ser. Mas deixa eu pintar uma ilustração aqui para você. Imagine que você vai até uma pessoa e você conta uma mentira para essa pessoa. Aquela pessoa não vai saber que você está contando uma mentira. Para ela, você está falando a verdade. Aí ela pode pegar aquela mentira que você trouxe até ela e continuar repetindo, falando para outras pessoas e outras pessoas acreditando na mentira que você contou. Então, até onde a sua mentira pode chegar? Dizem que a mentira tem perna curta, mas talvez não. Então a mesma coisa com esse tipo de vídeo, sabe? Se você está assistindo isso, você pode estar participando da destruição dessa pessoa. Então, por favor, pare para pensar. Talvez você que está assistindo esse vídeo não seja cristão, você talvez não vá a uma igreja, e talvez você nem acredite no que eu falei sobre Jesus, né? Talvez você não acredita na Bíblia. Porém, existem consequências pessoais. Eu vou colocar um vídeo na descrição que é muito bom, que também fala sobre isso, né? A pessoa que tem contato com, que pratica masturbação, que tem contato com pornografia, ela pode se colocar num poço tão profundo que para sair pode se tornar muito difícil. Sabe, o ser humano, ele tem aquele desejo por prazer, né? Por buscar o prazer. Só que chega uma hora que o seu corpo ele pode se habituar, ou seja, ele pode se acostumar àquilo, né? Ele pode ficar acostumado e o prazer que aquilo que ele sentia prazer antigamente pode se tornar algo já normal. E o nível tem que ser colocado mais alto. E aí você pode acabar fazendo coisas que talvez você jamais imaginaria. Então é algo muito sério, não é algo simples. Então, por favor, pense
Eu sei que Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso. E talvez tem gente que fala assim, eu creio que pela graça do Senhor eu vou ser perdoado. Deus, Ele nos perdoa. Mas a graça não é um cartão para a gente continuar em constante pecado. Como eu já tenho falado, volto e repito. As nossas atitudes, o nosso comportamento evidenciam a nossa salvação. Então, se eu digo que sou cristão e tenho contato com pornografia, eu acredito que ainda não me converti. Se eu sou cristão e vejo esse tipo de coisas, eu ainda não estou convertido. Não tem como a gente conciliar as duas coisas, sabe? Você imagina, por exemplo, um dos apóstolos fazendo isso? Não tem registro na Bíblia de um dos apóstolos sequer adulterando, sabe? De fazendo qualquer tipo dessas práticas horríveis. Então a gente tem que pensar o que a gente está fazendo com a nossa vida. Será que a gente está honrando ao Senhor de verdade? Então é algo para a gente pensar com temor e entender que nós devemos viver uma vida cristã verdadeira. E uma vida cristã verdadeira não tem lugar para pornografia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.